Glória a Deus, aleluia. Deus abençoe você. Estamos aqui para mais uma meditação no livro de Orixás, Caboclos e Guias, Deuses ou Demônios. Vamos iniciar um novo capítulo, capítulo 8, certo? Que são os sinais de possessão. Lembrando sempre que essas meditações, elas são uma oportunidade para as pessoas poderem se voltar para o Senhor Jesus, isso mesmo. Porque conhecendo a verdade, conhecendo aquilo que é mentira e o que é verdade, então a gente pode escolher. A gente tem o direito, a gente tem a oportunidade de escolher aquilo que é verdade e que é o caminho que nos leva à salvação. Então, se você tem a oportunidade de escolher aquilo que é bom, escolha. Assim como a palavra de Deus diz, eis que ponho diante de vós hoje a bênção e a maldição. O Senhor Deus, de tão bom, tão misericordioso, ele diz, escolhe, pois, a bênção para que vivas. Ou seja, ele dá a opção, ele dá a oportunidade para o ser humano escolher o que é bom e ele ainda incentiva, olha, escolhe o que é bom. Isso aqui é para você viver, é para você ter vida e não morte. Só que muitos têm escolhido aquilo que não é bom. E isso acarreta o quê? Maldição. Isso acarreta morte. Então aí a gente vê a situação em que o mundo está hoje, né? A gente vê a morte assolando essa terra. E vai piorar. Vai piorar porque já estamos no fim, já somos a última geração. O nosso Senhor Jesus está às portas. Já é a última hora. Glória a Deus por isso. Já é a última hora. E não se surpreenda se de repente tudo começar a acontecer. Vai acontecer. E vai ser de repente. Assim como uma pessoa que do nada ela morre. Vem alguma coisa dentro dela, vem alguma coisa, uma dor e de repente um infarto. E ela não resiste. Então, é de repente. Acontece de repente. A morte vem de repente. Você não tem um aviso. Olha, você vai morrer tal dia. A não ser que eu estava meditando aqui em Deuteronômio 32, e no final do capítulo, Deus disse para Moisés, olha Moisés, agora você vai subir aquele monte lá e você vai morrer lá. Você não vai entrar na terra prometida porque você não fez aquilo que eu mandei naquele momento, né? Que ele agiu de uma forma assim, se você meditar lá, você vai ver que Deus mandou ele fazer uma coisa, tocar na rocha, uma vez ele tocou duas, né? Teve uma parte que foi assim. Então, ele não pôde entrar na terra prometida. E quando terminou o capítulo, Deus disse isso, olha Moisés, você vai subir aquele monte e você vai morrer ali. Ali morrerás. Mas a gente, claro, foi uma exceção ali, né? A morte não deixa recado, né? De que vai vir. Então, o momento é agora. A oportunidade de salvação é agora. Se você está assistindo esse vídeo, saiba que aqui é uma oportunidade para você se voltar para os caminhos da verdade. A única verdade que existe, que é o Senhor Jesus. Essa é a oportunidade para você se entregar para Jesus, de você reconhecê-lo como seu único e suficiente Salvador e você se preparar para ter uma vida eterna com Ele. A gente se prepara em vida, porque quando a alma descolar do corpo, já não tem mais tempo. Ela já vai ser levada para o seu local de destino, ou céu ou inferno. Lugar preparado para aqueles que
que receberam o Senhor Jesus em vida, que é a salvação, que é a ressurreição e a vida. O Senhor Jesus é a ressurreição e a vida. Quem, como ele diz, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Ou seja, ainda que o corpo desfaleça, essa pessoa está viva. Ela está na presença de Deus. Ela está no lugar que foi preparado para ela estar com Deus, porque ela teve uma vida e ela reconheceu os seus erros, as suas falhas, os seus pecados. Ela se arrependeu de uma vida sem Deus e ela recebeu perdão através do sacrifício do Senhor Jesus, através do sangue de Jesus. Ela foi lavada dos seus pecados e ela recebeu a salvação ali. Ela permaneceu nessa fé. Ela continuou nessa fé até o último dia da vida dela nesse mundo. Se foi como o ladrão da cruz, que ali na cruz ele falou com Jesus, para Jesus ter misericórdia dele, se lembrar dele quando chegasse lá na eternidade, ele creu em Jesus ali, ele creu no Filho de Deus, que o Filho de Deus estaria na glória depois daquele momento. E ali mesmo ele foi salvo. É tanto que Jesus diz, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Então, quando chega nesse momento, na última hora, a pessoa aceita, recebe essa salvação, essa fé, então ela é salva. Vai e aí, quando há pessoas que se convertem e permanecem aqui nessa terra? É porque Deus tem algo para fazer na vida dela, é porque Deus vai usar ela para alcançar outras almas. Então essa pessoa ela tem que permanecer nessa fé até o fim, a fé do primeiro amor. A fé quando ela aceitou Jesus, quando ela recebeu Jesus na vida dela. Então aí vem as lutas, as guerras, os desafios, tudo, mas é necessário que a gente permaneça para que a gente possa alcançar a nossa coroa da vida, a coroa de salvação. Então, o resultado, a salvação da nossa alma é o resultado daquilo que a gente plantou em vida aqui nessa terra. Então, o que é que você tem plantado? A quem você tem servido? Você tem crido em quem? Em quê? Essa é a pergunta. Você tem vivido a sua vida? Eu creio em Jesus, eu creio no que ele fez. Você crê, mas você não vive. Talvez, eu não sei, quem sabe da sua vida é você, Deus e o diabo. Então, as suas atitudes mostram que você crê em quê? São as nossas atitudes. A forma como a gente vive, a forma que a gente passa os nossos dias, mostram em quem a gente crê. Se a gente não busca a palavra, se a gente não ora, se a gente não leva Jesus para quem quer que seja, nas oportunidades, isso é importante também. Se a gente não vai na igreja, se a gente não busca se encher do Espírito Santo, a gente tem crido em quem? Em Jesus ou em nós mesmos? Ou naquilo que a gente acha que é o certo? Não, eu creio em Jesus, mas eu tô vivendo assim, eu vivo a minha vida assim. Eu nasci assim, vou morrer assim. Às vezes até com mágoa de alguém, às vezes até com ressentimentos. Vivendo a vida como você acha que é certo. Não, a gente tem que fazer um esforço, sacrificar e buscar viver como está escrito na palavra. Então, aqui é uma oportunidade para salvação da alma. Amém? Então, a morte ela vem assim, de repente. Assim como tudo que vai acontecer nessa terra daqui para frente vai ser de repente. Tsunami de repente. Falta de alimento, falta de energia, falta de água, falta de tudo de repente. Energia, internet, tudo de repente. Guerras que já está acontecendo, mas vai chegar aqui em lugares que o povo acha que nunca vai ter guerra, como aqui no Brasil, de repente. O Brasil vai ser invadido por povos estrangeiros de repente. Mas Deus já tem avisado para aqueles que têm ouvidos espirituais para ouvir. Amém? Então, aqueles que estão em comunhão, aqueles que estão buscando todos os dias permanecer. Não é fácil, somos falhos, erramos todos os dias,
mas temos a oportunidade de nos assemelharmos ao Senhor, ao nosso mestre. Nunca poderemos ser como o nosso mestre, nunca, porque somos falhos, mas podemos buscar ser santos como ele é santo. Santos, que eu digo, justos, porque a gente vai errar, vai ter momento que a gente vai errar. Mas Jesus, ele diz, sede santos porque eu sou santo. Ele não diz isso aleatoriamente, de qualquer jeito. Ele fala isso, está escrito, sede santos porque eu sou santo. Sede santos em toda a sua maneira de viver. Então a gente tem que buscar se santificar o quanto a gente puder. Amém? Capítulo 8 do livro de Orixás, Caboclos e Guias, Deuses ou Demônios. Já falamos sobre os sintomas provocados pelos espíritos possessores e agora vamos tratar dos detalhes de como eles acontecem. Então, no capítulo passado, a gente falou dos sintomas, né? O que é que a pessoa sente, como é que ela vive quando tem um espírito imundo dentro dela. Uma pessoa pode estar com os seus nervos abalados devido a algum acontecimento e por isso ter o seu estado emocional atingido. Quando eu tive o carro roubado e levado com a minha esposa dentro, fiquei desnorteado, sem saber como agir. Graças a Deus, tudo não passou de um susto que durou alguns minutos. Nossos nervos ficaram abalados, mas isso não quer dizer que ficamos endemoniados. Nem todos os sinais de possessão, quando analisados separadamente, indicam possessão. Contudo, em muitos casos, esses sintomas caracterizam a ação de demônios na vida das pessoas. O nervosismo, né? Então, ele está dizendo que às vezes acontece da gente ficar nervoso, da gente ficar chateado, ansioso, mas isso é devido à situação do dia a dia, né? Então, a gente analisa conforme a situação. Mas se isso persiste, se isso é o resultado da vida da pessoa, a pessoa só vive nervosa, a pessoa está sempre angustiada, está sempre deprimida, aí já é outra questão. Nervosismo é um estado patológico caracterizado por distúrbios do sistema nervoso. Os demônios também se alojam ali, podendo dominar o ser humano completamente, dirigindo seus passos e suas emoções e até as suas palavras. Então, eles tomam conta da mente da pessoa, né? Eles usam a boca da pessoa para falar o que não presta e atingir outros que estão ali perto dela. Na verdade, eles sempre começam a atacar os nervos e em seguida vão chamando outros espíritos para se alojarem em outras partes do corpo. Nos nervos, eles levam as pessoas a se irritarem facilmente, fazendo com que briguem e até mesmo se matem. Olha só. Que perigo, né? Aí a gente vê que de repente a pessoa teve um surto, matou mulher, filho, soube de alguma coisa, matou todo mundo, depois se matou. Isso aí é ação do diabo, claramente, né? E a gente vê isso acontecendo muito hoje, nos últimos dias. Vemos diariamente na mídia casos assustadores, como o da criança de 2 anos que estava chorando com fome e o pai nervoso com choro e armado com um pedaço de pau bateu com força na cabeça da criança e teve morte instantânea. Exatamente isso que eu acabei de falar. Outro caso que estarreceu a sociedade carioca foi o do pai que, não suportando o choro das crianças, enfiou uma faca no peito de cada uma delas. É isso daqui. E olha que esse livro aqui já tem um tempinho, mas essas coisas acontecem cada vez mais graves hoje em dia, né? Que tem adolescente também que entra nas escolas e vai exterminando todo mundo.
né? Isso daí eu já penso que seja resultado de uma vida de videogame, de celular e joguinhos e tudo mais, porque isso acarreta esses distúrbios mesmo, porque a pessoa só fica naquilo dali, né? Isso aí já é uma porta para Satanás agir, infelizmente, né? Então, os pais tomar cuidado com as crianças que ficam muito tempo em celular, em jogo, às vezes fica trancado dentro de um quarto por dias, só jogando, só ali com a cara naquele negócio, vivendo uma realidade que não existe, né? E depois vem os pensamentos diabólicos dizendo assim: ah, você pode viver tudo isso na realidade. O diabo, ele é astuto, meu filho. Então ele vai usar os recursos que ele tem, os recursos que às vezes a própria pessoa dá para ele, né? Para ele agir na vida dela e acabar causando um caos na família, na sociedade. Em outra ocasião, um motorista nervoso por ter levado uma fechada, né, com o carro, tirou um revólver da bolsa e matou o motorista do outro carro com um tiro na cabeça. São muitos os casos de pessoas que ficam nervosas a ponto de fazer algo que, em sã consciência, não fariam. Os espíritos demoníacos têm causado tragédias por intermédio do sistema nervoso dos seres humanos. Alguém que está possesso é capaz de qualquer coisa, inclusive de tirar a própria vida ou a vida de outra pessoa. Naturalmente, isso dependerá do quanto a pessoa está oprimida, de quantos espíritos estão no seu corpo, de como ela é aceita na sociedade, etc. A ficha dela, né? Como ela tem vivido, as experiências que ela já teve na vida, que podem ser muitas vezes traumáticas. Isso facilita também a ação dos demônios, né? Então, às vezes, tem demônios que se apossam das crianças no ventre, né? E a vida daquela criança se torna um desastre, né? Um inferno, digamos assim. Até essa pessoa, até essa criança, quando crescer, não sei, ela se libertar. Mas Deus é misericordioso, né? E dá oportunidades para isso. Naturalmente, isso dependerá do quanto a pessoa está oprimida, sim. Qualquer deslize, qualquer contrariedade pode provocar insatisfação e tragédias. A pessoa não tem controle de si, né? Dores de cabeça. É muito natural as pessoas terem dores de cabeça provocadas por tensões emocionais, desgaste físico, pressão alta, má digestão, outros fatores. Mas quando as dores de cabeça são constantes, na maioria dos casos, há possessão. Uma senhora nos contou que sofria com dores de cabeça havia 22 anos e que diariamente, durante todo esse tempo, tomava comprimidos. Ela nos mostrou uma grande quantidade deles em sua bolsa e acrescentou: pastor, eu já fiz vários exames, já passei por vários médicos, mas ninguém conseguiu descobrir a causa da dor de cabeça constante. Perguntei se ela havia passado pelo espiritismo, se chegou a se desenvolver, se tomou passos ou coisa assim. E ela respondeu que sim. Disse que depois que o seu marido a abandonou por causa de outra mulher, que era praticamente do espiritismo, ela se envolveu com a mesma religião, com a intenção de lutar contra a amante do seu marido. Olha só, a intenção, né, vamos dizer assim, é boa, mas os demônios, eles se utilizam disso daí para destruir a vida, não só de uma pessoa, né, mas de várias. Ela acabou perdendo o marido e ganhando aquela horrível dor de cabeça. E ao orarmos por ela, vários demônios se manifestaram, dizendo ser a causa de todos os sofrimentos daquela mulher. Eles foram expulsos e as dores desapareceram. Então, a gente vê casos, né, como esse, e talvez você até conheça alguém, né, que tem esteja nessa situação, que você possa levar essa pessoa ao lugar certo, ao lugar que ela vai ser livre,
né, dessa situação. Somente o Senhor Jesus, somente o poder de Deus para livrar uma pessoa dessa situação, né? Na minha família, a gente tem um caso, né, que é a mãe da minha avó, né? Ela sempre sofreu com dor de cabeça. Ela via vultos, ela via coisas, ela ouvia vozes, se não me engano. E às vezes eu fico pensando, poxa, não existia esse trabalho ainda, né, da igreja para poder ajudá-la. E ela ia, né, também em terreiros e tudo mais. Pra você ver, né? Ela via muita coisa também, desde criança. Mas só Deus sabe. Só Deus sabe onde ela está hoje. A insônia. Quando uma pessoa é oprimida por um espírito maligno, ela normalmente tem nervosismo, dores de cabeça, insônia. A insônia frequente é um dos maiores males de possessão por espíritos demoníacos, alojados na mente das pessoas. Eles fazem com que elas não tenham sossego, não consigam dormir. Às vezes o corpo da pessoa está cansado, querendo dormir, mas a alma não consegue dormir, a alma não está em paz, ela está inquieta, ela não consegue descansar. Nem mesmo durante a noite. A pessoa pode até estar muito cansada, mas o sono não aparece. É como se estivesse sofrendo um sério problema mental. Posso imaginar uma pessoa sofrendo de insônia, andando de um lado para o outro durante toda a noite, fumando um cigarro após o outro e cada vez mais tensa, com grande pavor noturno. Os espíritos têm prazer em nos ver torturados pelo sofrimento. Eles gostam quando as pessoas estão aflitas e angustiadas, mas a Bíblia declara que quando te deitares, não temerás. Ao contrário, teu sono será suave ao deitares. Então a gente tem que viver o que está escrito na palavra. São promessas de Deus e a gente tem o direito de viver elas. Amém? Então não aceite, se você tem passado por isso, não aceite viver algo que Deus não quer que você viva. Não aceite viver algo que a promessa de Deus não é aquela, mas sim é o melhor para você. Então, Deus ele promete o melhor para os seus filhos. Deitar e logo dormir em paz, ter uma boa noite de sono, se acordar bem no outro dia para viver o dia, para a glória dele. Então não aceite passar suas noites em claro, dando prazer para o diabo. Amém? Então, no próximo vídeo a gente começa essa outra parte que é sobre o medo, né? Tem várias coisas aqui ainda nesse capítulo. E que você e eu possamos permanecer na fé na palavra de Deus. Amém? Buscando a nossa salvação, nos manter limpos para o Pai se agradar de nós. Amém? Deus abençoe a sua vida e até a próxima.